Olá, olá, galera. E aí, beleza? Como é que vocês estão? Tão bem? Entrou aí meu amigo Caio Soares, meu grande amigo e irmão, um dos melhores advogados trabalhistas que existe hoje no Brasil. Quem tiver problema com direito de trabalho, procure esse homem, Caio Soares, FS Advocacia. Galera, fale aí o seu nome, de onde vocês estão, né? A idade de vocês, enfim, manda os coraçãozinhos. A live vai ser muito boa. Vamos falar um pouco hoje do impacto, né, tributário para os municípios diante da reforma tributária, certo? E aí o que pode ocasionar. Vamos estar também falando um pouquinho de orçamento participativo, vai ser um negócio bem interessante. Eu ia falar que eu estou esperando só a musa do tributário municipal chegar, mas ela já chegou. Eu vou fazer o convite à pessoa, a grande, a grande flor do tributário, Beatriz Biancato. Vamos chamar ela aqui, que está aqui. Augusto Mangabeira, grande Augusto. Lembrando que Augusto é o dono da Atos. A Atos é uma empresa de segurança, é a empresa que faz a segurança aqui do escritório. Vale muito a pena, a melhor que existe. Pode chamar lá Augusto da Atos Segurança. Esperando agora a Beatriz aparecer para a gente começar a live, né? Aguardando Tributário SM. Entrando James. Galera, vamos mandar coraçãozinho aí. Essa live vai ser bacana. Manda aí para seus amigos. Manda para ele que gosta de empresarial, que gosta de tributário, mas manda também para quem não gosta, porque é bom que ele vai vir para cá, vai entender que a matéria é boa e vai acabar gostando, ficando aqui de vez. Beleza? Oxi. Mais uma vez, lembrando aqui, vamos botar a Beatriz Biancato. Parece que ela não está. Pronto, a mulher entrou. É um espetáculo. Depois que você faz essa introdução, você quer que eu fique como, né? Que responsa é essa? Gente, não é tudo isso não que ele tá falando, viu? Minha amiga Beatriz. Primeiro, eu estou feliz, né, de tê-la mais uma vez conosco. Você que sempre abrilhanta, né, o Simplificando Direito. Você que é a prova viva, encarnada daquele ditado, não é apenas um rostinho bonito, né? A mulher tem muito conteúdo para passar para cada um de nós. Inclusive, eu sou um eterno espectador e aluno dela. Beatriz, deixa você iniciar para a gente conversar, já que você gosta tanto de tributo municipal e dessas reformas. Toca o barco e aí, logo após, eu começo a pincelar também. Sim, eu vou dar uma introdução aqui para vocês e já vou, no final da minha fala, questionar o Sá para a gente começar a bater um papo sobre o tema de hoje. Então, pessoal, quem está caindo de paraquedas aqui nessa live hoje, eu e o Salomão, nós fizemos uma live na semana passada sobre a tributação dos livros, a questão das contribuições, e a gente combinou de vir essa semana conversar sobre outro tema e escolhemos os impactos a nível municipal da reforma tributária, porque eu e o Salomão gostamos muito de tributos municipais. É um tema que poucos exploram também quando se fala de reforma tributária. A gente pensa, às vezes, em coisas muito amplas, mais nos extremos, mas pensa pouco ali na nossa casinha municipal. Então, por isso que a gente resolveu tratar dessas questões aqui hoje, tá? Então, primeira questão assim que a gente discute com relação aos impactos a nível municipal. Olha só, como o município se torna aquele local em que a gente tem o acesso mais imediato, mais rápido a serviços públicos, né? A educação, enfim, as coisas que em tese seriam alcançáveis ali de pronto, de imediato, mais a nível local, a arrecadação tributária desse ente se torna muito importante, muito desafiadora. E um dos pontos que a reforma pega com relação a isso, quando faz essa unificação, e aí esse é o primeiro ponto que eu quero conversar com você, Salomão, sobre isso, que é repassar para o Estado uma responsabilidade em repassar a arrecadação do ISS ao município.
Ou seja, um tributo que representa hoje cerca de 43% da arrecadação municipal, está em cima aí do ISS, se repassaria ao Estado o encargo de fazer esse manejo com recurso público. Então, muito está se discutindo se essa questão de deixar a cargo do Estado, nas mãos do Estado, com todo o problema de fiscalização que hoje existe com relação, por exemplo, ao IPVA, se essa proposta não seria tendenciosa a ferir a capacidade tributária do município e a própria autonomia do ente. Para você, essa simplificação, ela fere essa autonomia? Se não, por quê? Bia, você pegou num ponto. Para quem não sabe, isso aqui não tem nada programado, não tem pergunta marcada. Assim só. Desculpa o palavrão, essa porra que sabe faz ao vivo. Não tô nem aí. É fogo no parquinho. Quando eu era parecerista jurídico do município, da Secretaria da Receita, de um município aqui próximo, nós uma vez tivemos um embate, né? Não foi nem um embate, porque todo mundo concordou, então não foi um embate, foi só uma enxurrada de opinião toda no mesmo sentido. Que essa simplificação vai ajudar em uns pontos e prejudicar em outros. Eu vou falar o porquê. Eu acho que ninguém aqui tem dúvida que nós vivemos e convivemos com pandemônio legislativo tributário. Isso é um pandemônio. O sistema tributário nacional é uma desgraça. Eu vou ter que falar. Embora eu seja tributarista, mas é complicado, velho. É muito complicado. E aí você tem que ficar estudando diuturnamente até para você poder se especializar. Dentro do direito tributário tem pessoas que são especialistas em elisão fiscal. São especialistas. Aí quando você abre o leque de elisão, peraí, tem uma hold não sei o quê, Tem N formas, é um mundo gigantesco. Mas por que isso? Porque o sistema do Brasil tributário é tão complexo que dá nisso. E aí, a gente tem que pensar, de fato, numa simplificação. E é algo maravilhoso. Sabe por quê? Eu vou lhe falar o porquê. E aí vamos puxar um pouquinho para o direito financeiro. Vamos escapar aí do direito tributário. A maioria dos tributos do Brasil hoje é em relação ao consumo. Mas, na verdade, dos tributos é em relação ao consumo. Pouco em cima de patrimônio, pouco em cima de renda. Em cima de renda 1, né? O imposto de renda acabou. Então, a maioria é em cima de consumo. Meu povo, com o sistema tributário que nós temos, uma empresa, uma indústria, uma fábrica, whatever, tem que investir e muito para poder solucionar esse pandemônio legislativo tributário. Então, tem indústria, tem fábrica, tem comércio que tem que montar um esquadrão, quase um mini exército, para poder apurar. Isso se for um lucro presumido, porque se for um lucro real, meu amigo, lucro real é onde o filho chora e a mãe não vê. É rojão. Não tem para onde, é rojão. E aí, esse custo vai sair de onde? Do bolso do empresário? Vai não, filho. Empresário não é menino não é criança não. Você dá um pirulito pop, aqueles cabeção, e ele fica chupando e achando bom. Ele vai reverter tudo no custo do produto. Fora os impostos também, que já está lá no produto. Meu velho, a gente paga aproximadamente 45% do valor do produto é de imposto. Ou de imposto de maneira direta ou indireta. Mas é, de fato, quando você ocasiona uma simplificação do produto, né? Uma simplificação do sistema tributário, você diminui os custos de apuração. Se você diminui os custos de... Agora, estou falando aqui em situação hipotética, pelo amor de Deus. Quando você diminui os custos de apuração, o valor vai ser repassado em tese em cima do produto. Ou seja, o produto vai ser um pouco mais barato. Se o produto é um pouco mais barato, o que é que vai haver? Haver um pouco mais de consumo.
Se tem um pouco mais de consumo, vai ter um pouco mais de tributo, vai ganhar no atacado. Consequentemente, gera mais receita, e aí gera renda para o Estado, município e para a União. Vamos para o ISS, gera mais receita de ISS. Fora que, claro, tem as repartições, isso vai desembocar onde? Ah, isso não tem nada a ver. Porque existe uma repartição tributária. Valores do Estado passam para o município, da União, e vai dividindo ali para todo mundo ficar feliz e ganhar seu quinhão. Até porque tem muito município, meu velho, que só tem receita por conta dessa repartição tributária. Eu tô mentindo, Bia? Não tô, infelizmente não tô. Infelizmente. Muito município também que fica um pouco dependente da questão dos fundos, né? Então se limita à questão dos fundos e não tem nem compromete até o desenvolvimento do ente, né? Pois é. Então, aí o município recebe aqueles fundos, né? E ele também cria o quê? Uma previsão orçamentária, né? É a ideia, tem uma previsão orçamentária. E essa previsão orçamentária vai desembocar onde? Aonde? No orçamento participativo. Lembrando que o orçamento participativo, ele não é o município separa um percentual X de sua receita para que o povo escolha aonde vai ser investido. Se mais em educação, se mais em saúde, enfim, aonde o cara quiser, né? Onde o povo quiser. E é maravilhoso a ideia do orçamento participativo, porque para mim, Salomão mandou, posso falar uma besteira, mas para mim isso é verdade. É uma das formas mais brilhantes de ato de cidadania, mais do que o voto, meu povo, porque você está interferindo diretamente numa decisão política. Quando você vota, você está ali ajudando indiretamente no orçamento participativo, não é diretamente. Então, uma simplificação no sistema tributário nesse viés é viável. Mas temos um outro problema. Como vai ser feita essa simplificação? E aí o como é gigante. Por quê? Juntar o ICMS e o ISS mais alguns outros, resultando no IVA, que o IVA, para quem não sabe, é o Imposto sobre Valor Acrescido, é um imposto europeu, unificado em toda a União Europeia, lembrando, né, que envolve serviços, mercadorias, enfim, existem algumas sistemáticas. Aqui vai ser o CBS, só mudou as letrinhas, a ideologia praticamente é a mesma, certo? E a gente tem que ver o seguinte, como é que vai ficar essa repartição de receita? Porque ninguém está pensando nisso. Como é que fica? Como é que vai ficar? Porque, não sei aí em São Paulo, mas aqui no Nordeste tem um ditado que fala o seguinte: o pau só quebra no lombo do mais fraco. E eu acho que o lombo mais fraco aí não é nem da União nem do Estado. Eu acho que é do município. Sim. Assim, eu só acho, né? Quanto de receita o município vai perder? Quanto? Até agora, não, mas como é que vai ficar essa repartição? Alguém vai sair perdendo. A União não vai ser. Isso eu tenho certeza. De quebra aí, eu acho que o Estado é meio difícil. Sim. Quanto o município vai perder? Quanto vai sofrer? Isso vai ser literalmente uma erosão da base tributária do município. Quanto vai se perder? Quanto? E aí eu fico pensando, essa simplificação nesse modelo, né, de você aglutinar o ISS é viável? Depende. Porque se for assim, só juntar os tributos, e aí como é que você vai mensurar uma repartição? Porque o município X estava acostumado com 100 mil por mês de ISS. Juntou tudo, virou IVA, como é que vai ficar essa repartição? Outro município estava acostumado com 5 mil. Mas recebeu todo mundo igual? E aí?
E em Como é que vai, contrapartida, como é que vai ser isso? Então, eu acho muito problemático você querer juntar todos os tributos, todos não, mas alguns tributos em um só, sem visualizar a questão de repartição de receita. Eu acho que o município, sim, vai sair perdendo e alguém tem que pagar essa conta. E no final, quem vai pagar a conta do município vai ser o contribuinte. É fato. E eu mudo meu nome se for mentira. Sabe por quê? Porque lá atrás, quando instituíram a imunidade recíproca, a intenção é o seguinte: eu, União, não vou tributar o Estado nem o município. Se a União quisesse tributar, filha, 65% dos tributos é da União. É da União. Uma outra pequena parte do Estado, outra pequena parte do município, que estão ali coladinhos, juntos, meio a meio. Então, mas aí, se a União tributa o município, o Estado tributa o município, isso ia virar um pandemônio de tributação. No final, quem ia pagar o pato é o homem, é o contribuinte. Aí, já de novo, né, o meu DTH. Quem ia pagar o pato é o homem, é o contribuinte. Então, o contribuinte, para o homem não pagar o pato e se ferrar, não ter violado, mas violado de maneira perfeita a sua capacidade contributiva e sua capacidade econômica, instituir essa imunidade. Agora, será que, eu fico pensando, será que essa simplificação não pode ocasionar indiretamente em reverberar no homem pagar a perda, sei lá, de receita que vai ter do município? E aí, como é que fica? Bem, é complicado falar sobre isso. Eu gosto da simplificação, porque vai influenciar diretamente no direito financeiro, no orçamento participativo. Consequentemente, vai favorecer com que as pessoas participem mais, pratiquem mais cidadania, estudem mais sobre direito financeiro, mais sobre direito tributário, e aí a gente começa a construir aí uma nova consciência social de maneira uma consciência maravilhosa e de coletividade, inclusive diminuindo aí, quem sabe, até a questão de corrupção, né? Porque se tem mais transparência, mais pessoas participando, dificulta mais. Mas simplificar como? Da maneira que está aqui, só juntando tal, a repartição eu não entendi direito, ficou um pouco mais obscura, eu acho que o município vai pagar o pato. Vai perder base, e aí os serviços que o município tem que oferecer também vão sofrer. Para mim é isso. exatamente. Você falou vários pontos aqui. Eu tô tentando lembrar dos pontinhos que você falou que eu queria comentar. Vou tentar lembrar um a um. Mas, assim, primeiro, com relação ao que você falou da cidadania, realmente, eu acho super interessante a questão do orçamento participativo. Contudo, eu acredito que essa cultura participativa ela tem que ser estimulada desde, sei lá, ensino médio. Porque hoje Não, do colégio, do fundamental. eu vou te dar o exemplo aqui do Guarujá, por exemplo. Aconteceu audiência pública para a lei orçamentária anual. Quem foi? Quem sabia? O ensino, o Tinha. ensino Então, assim, é muito legal quando você tem uma proposta, desde que você tenha pessoas que são estimuladas a buscar. E elas só são estimuladas a buscar quando elas têm a educação mínima suficiente sobre algumas coisas básicas de direito financeiro para saber como essa decisão, como essa participação influencia, como é importante, como tem relevância, como pode transformar, como pode, né, impactar, enfim, essa é a primeira coisa da questão participativa, ela depende muito de uma educação de direito financeiro. Outra coisa que você comentou, além disso, sobre sobrar a conta para o contribuinte, eu acho isso muito provável acontecer, até porque muitos pontos da reforma, se não todos, mas eu não vou arriscar dizer todos, porque não estudei profundamente ainda, né? Estou estudando, mas muitas coisas ali não focam na base central de todo o problema do sistema contributivo, que seria a parte administrativa, a parte de gestão de finanças públicas, né? Porque hoje você tem um péssimo manejo do orçamento público, né, municipal, e isso impacta diretamente. Então, muitas vezes não é só sobre arrecadar,
por exemplo, a questão dos fundos que criam a dependência municipal, mas o problema é assim, o que fazer com esses recursos? E aí, com relação a essa questão da simplificação, muito me preocupa, por exemplo, do déficit na arrecadação municipal e isso reverter em oneração do que vai sobrar a nata. IPTU, o ITBI. COSIP, quem lembra? COSIP, contribuição para iluminação pública, um nome muito mais bonitinho e aceitável, para não dizer que é uma taxa, já porque taxa tem que ser serviço específico divisível. Aí fizeram a COSIP, né? Contribuição. Então vai aumentar a taxa, vai aumentar o cão de coisa. Então, para mim, não foi uma... É interessante, se a gente for parar para pensar, realmente, simplificar, a gente leva a fama de, poxa, vocês são advogados de uma matéria super complexa. Já tem a fama de complexo o direito tributário, né? A não ser com a sua plaquinha, que eu já sei que você está pensando nisso, né? Direito tributário é complicado para quem não estuda, mas estou dizendo, na falácia do povo, realmente é complicado. Então, ele já leva essa fama. Então, uma proposta de simplificar, aí, ó, tributário é fácil. Como é a frase? O problema é que o povo não estuda. Então, assim... Opa, caiu meu telefone. O problema é exatamente isso. A simplificação sem, contudo, você definir ou fazer uma revolução nos critérios de gestão desse orçamento. Pois é, bem, então eu fico assustado, porque temos que reduzir. Gente, o Brasil tem uma carga tributária altíssima. Tem não. O Brasil tem uma carga tributária elevada, mas está na média dos países europeus. Está na média. Porque o imposto de renda aqui chega a 27,5%. Em Portugal é 45%. Qual é o problema que nós temos aqui? Nós temos um problema de escalonamento. Porque uma pessoa que ganha aproximadamente 30 mil por mês leva 27,5%. Uma pessoa que ganha 100 mil por mês também leva a porra do mesmo imposto, que é 27,5%. Então faltou aí ter um pouco mais de escalonamento. E aí não se apregoa a justiça fiscal de maneira perfeita. Tentaram apregoar uma justiça fiscal em cima dos bens de consumo, né? Mas é complicado porque é uma alíquota seletiva, não é progressiva. Então, um cara que ganha R$1 milhão, compra um pacote de feijão, tem aquele imposto, acaba que ganha um salário mínimo, com o pacote de feijão, é o mesmo imposto. Também é complicado. Mas, segundo o artigo 145, né, na medida do possível, o imposto tem que ser personalíssimo, na medida do possível. Enfim. Mas o Brasil tem uma carga tributária mediana. O nosso problema hoje é gestão de verba pública. Não temos para que estar falando em como é que é o nome? Reforma tributária. Porque, primeiro, nós já arrecadamos bem. E quando eu digo bem, arrecadamos muito bem. Nós deveríamos estar falando, sabe o quê? Em reaver ativos. Já pararam para pensar quanto de ativos nós temos? Olha, ativos e sonegados. Aliás, ativos ou passivos? O povo deve e sonegados gira em torno de aproximadamente 1 milhão ou meio bilhão. Quantas certidões de dívida ativas temos aí contestadas? Se a gente juntar tudo que se deve de tributo no Brasil, a gente literalmente alcança o PIB nacional. Então, você imagina que a gente arrecada muito bem, né? Nós temos que simplificar? Talvez, mas nós temos que, antes de querer pensar numa simplificação, eu acho que é mais viável a gente pensar numa possibilidade, de uma forma, em simplificar a maneira que vai ser gerida esses valores. Porque uma reforma tributária, como estão querendo, vai ser basicamente uma facilitação para os empresários, e essa facilitação vai causar um prejuízo para os municípios. Se causa prejuízo para os municípios,
Não vai ocasionar o quê? Problema de ISS, que não vai ter, mas vai reverberar em PTU, TCR, e por aí vai. E por aí vai. Imagina a loucura que vai ser. E outra, o município tem escolas municipais, tem creche. Se o sistema já está decaído, se já está, né, liberando o fracasso da educação pública municipal, como é que vai ficar? Porque se tinha uma verba que era isso, diminuiu para isso, se isso já era ruim, imagina para isso. Uhum. E a saúde? Vai ficar onde? Porque temos sim saúde que o município, né, policiamento, os guardas municipais. Se já tinha pouco, vai ficar pior. E aí? Ah, porque. Não, mas vai facilitar. Vai facilitar para quem? Exatamente. Concordo que temos que ter uma mudança no sistema tributário. Concordo plenamente. Uma facilitação, mas uma facilitação com coerência. Com Que ajude, responsabilidade. com responsabilidade, que ajude os empresários, que ajude os empreendedores, porque hoje o Brasil é uma máquina de fazer concurseiros, porque, não sei aí, mas acho que no Nordeste a tradição é que você só é feliz se você for concursado. Acho que isso é E o no Brasil Brasil tem que perder esse estigma e começar a fazer empreendedores. Sendo que o Brasil não consegue fazer empreendedores. A legislação tributária não permite isso, essa maluquice que é. Facilitar é ótimo, vai ajudar isso de maneira maravilhosa. Agora, facilitar com responsabilidade, facilitar com coerência, facilitar sem prejudicar a base tributária do país, do município. E aí, se vocês querem estudar isso de maneira bacana, tem os planos de ações da OCDE. E aí, ele tem vários planos de ações, que é o do BEPS. E aí, se você olhar sobre a erosão da base tributária, se olhar o plano de ação 3, é maravilhoso. Infelizmente, está tudo em inglês, mas devagarinho que ela vai traduzindo. Uhum. E, Salomão, você acha assim, ao mesmo passo que a reforma pretende simplificar esses tributos para deixar menos burocrático, talvez, enfim, você acha que em contrapartida uma sonegação pode ser estimulada por conta da fiscalização, para decorrente dessa simplificação? Porque eu vou utilizar o exemplo, por exemplo, que ainda bem que não está mais em evidência, eu acho, né? Da questão do IGF, que necessitaria de um exército e fora as outras questões pelas quais administrativamente eu não sou a favor. Então, você acha que essa simplificação, ao mesmo tempo que pretende facilitar, ela não pode onerar num sentido de não dar conta dessa fiscalização? Na realidade, eu nem sei como na prática ela seria feita, mas estimular em contrapartida a sonegação fiscal? Aí eu vou te responder te fazendo várias perguntas. Você, quando vai fazer uma defesa tributária, você atua ou não atua nas brechas da lei? Sim, estudo da legislação. Quando você entende que o tributo é complicado não só para o contribuinte, mas até a sua acepção e a sua compreensão também às vezes fica complicado até para a autoridade fiscal. Sim, de enquadrar conceitos, né? E aí, se você tem uma simplificação, você vai começar a pensar de maneira muito gigante, de maneira astronômica assim. E tá correndo a água aqui um pouquinho. De maneira muito astronômica. E você vai começar a pensar numa situação sem ter que estar imaginando, mas se isso acontecer, a gente vai acabar desengessando o Código Tributário, facilitando até a compreensão do fisco. E aí fazendo com que o fisco efetue formas de cobranças deverasmente efetivas. Então, Salomão, vai aumentar a sonegação? A sonegação vai existir. Minha florzinha, a sonegação já existe, olha, desde que a porra dos portugueses vieram para o Brasil. Já existe sonegação. Eu tô dizendo. Aliás, a sonegação começou a existir, o nome paraíso fiscal, eu vou lhe falar o que foi.
As ilhas lá, ilhas fiscais, paraíso fiscal, né? Eram ilhas que o pessoal negociava sem ter a cobrança de impostos. Pô, essa porra já vem da Grécia Antiga, de sonegação. Nunca vai acabar. Mas o que, é que pode acontecer? Pode o país, sim, investir em cada vez mais sistemas que sejam devidamente efetivos, que funcionem. Porque hoje, me diga o que é que funciona. Tirando o sistema da Receita Federal, qual é que funciona? Mais nenhum. E mesmo assim, o da Receita Federal, às vezes dá uma capengadinha, dá um sustozinho. Né? É. Mas qual é o que funciona? Então, facilitar o sistema tributário também é facilitar a cobrança, facilitar o entendimento para os fiscais. Aí ganha todo mundo. Essa é a minha opinião. Não sei, Até o eu não sei se você... cumprimento, né? Até o cumprimento da norma. Porque é, a partir do momento que você compreende, você cria essa consciência, mas é, vai desencadear no mesmo problema que eu aponto, de você não ver o resultado daquilo que você está contribuindo e ser desestimulado por conta disso. Não porque, não estou vendo acontecer, então eu vou deixar de pagar imposto. A gente é uma obrigação compulsória, a gente paga, mas eu digo que seria interessante, contribuiria ainda mais para o cumprimento das obrigações tributárias, sejam principais ou acessórias, as pessoas verificarem o resultado daquilo que elas estão contribuindo, né? Então, é bem difícil isso. E Então, isso, assim, vai desde o voto, como você falou no começo, porque são as pessoas que a gente escolheu quando a gente votou que elegem as prioridades nessa gestão pública que a gente conversou do orçamento. Então, a coisa é muito mais, assim, dependente de você do que você possa imaginar. pois é, então a gente olha o seguinte, gente, pelo amor de Deus, uma simplificação, claro, simplificação com responsabilidade. Simplificar de maneira irresponsável para agradar. Eu não estou falando, eu não estou puxando sardinha de ninguém, não estou falando de grupo político. E quem se sentir doído pode dar um falo que eu não estou nem aí. Eu falo a verdade e pronto. Mas uma simplificação, claro, de maneira coerente, de maneira coesa, sem agradar o grupo A, B ou C, é realmente interessante. Mas temos que ter muito cuidado na hora do simplificar. Por quê? Por conta para não desencadear problemas sociais ainda maiores, maiores até que o Brasil já tem vivido. Que não são poucos, né? Na Paraíba não são poucos, não sei em São Paulo. Eu imagino que deva ter alguns. Sim. Então, assim, Bia, eu fico muito confortável em falar que eu sou muito. Eu muito aceito a ideia da simplificação. Mas eu sou muito. Porque assim, tudo no Brasil a ideologia é boa, mas de meio para o fim se deturpa, né? Então, assim, eu acho interessantíssimo a simplificação. Acho maravilhoso. O meu medo é como vai funcionar. E aí eu deixo até aqui aberto, caso alguém queira fazer uma interpelação, queira fazer alguma pergunta, pode fazer sem nenhum problema. Enquanto a nossa musa do tributário, né, municipal fala algo, porque ela falando é um espetáculo. Ai, aonde muda, menino? Mas eu acho assim que tudo que a gente comenta sobre reforma tributária é um pouco assim na expectativa de coisas que estão sendo propostas, né? Uma proposta, a gente está debatendo em cima de uma proposta. A gente não consegue ver como isso vai se dar na prática. Então, é que nem, por exemplo, o CPMF, a extinta CPMF. Ela tinha uma pretensão na época e Não causou. sabe se vai voltar ou se não vai, né? Então, exatamente, isso também. Então, por exemplo, aquela nova CPMF, que é 0,002 das operações. Ele fala assim, porque é uma alíquota pequena, ninguém vai sentir. E a gente sabe como essa história termina. Então é muito difícil a gente chegar a conclusões em cima de propostas que a gente não sabe como vão se dar na prática. O que a gente precisa, e o que eu e o Salomão, pelo menos eu acho, né, Sá, e você me corrija, mas o que eu e o Salomão a gente quer fazer aqui
é levar vocês à reflexão de alguns pontos para vocês não encararem, por exemplo, ler coisas no noticiário, ler pesquisa na internet e se atentar para os fundamentos, pensar, poxa, tal coisa, a gente quer levar vocês a refletirem, porque é muita informação que a gente recebe, mas muitas vezes a gente não para formar nossa própria convicção sobre determinado assunto. Então é muito importante a gente pensar nisso. Se não tem esse cunho participativo, né, de buscar mais, de saber como você pode, né, contribuir ali na tua região, a nível local, começa a pensar sobre isso, começa a pensar nos impactos da tua educação financeira, né, começa a pesquisar sobre isso para você se munir das notícias, dos artigos que você lê na internet, né, para toda informação que você receber, você possa fazer o mínimo de filtro possível para então você chegar à sua própria conclusão com relação a isso. Que eu e o Salomão, a gente quer basicamente isso, levar o pessoal a refletir. A gente recebe muita informação, mas pouco questiona como, por que, será, de tal jeito como vai ser. Então, acho que é bem bacana esses encontros nossos aqui por isso. A live do livro, né? Que aqui eu diga, né? Porque a gente realmente... Mas isso é benéfico para os menores empresários. Augusto, eu vou te falar sobre isso. A simplificação tributária, ela é benéfica para os menores, sim. Mas qual é o grande problema? Nós não temos ideia do como vai ocorrer. E esse como é onde é que está o grande case, né? É quando está a grande problemática. É o falta de saber como é que tudo vai começar a ser produzido. Porque quando você simplifica a tributação, e eu nem lembro dos simples, todo mundo sabe que eu tenho pavor do simples nacional, porque de simples aqui só tem o número da lei, que é 1, 2, 3 e acabou. Mas quando a gente simplifica a forma de tributação, a gente reduz gastos com o contador. Se reduz gastos com o contador, até facilita para o cliente imaginar, não, eu vou montar uma empresa de serviço ou de produto, vai ser aqui o meu... E vai ajudar até o próprio cliente fazer internamente um planejamento fiscal, um planejamento laboral. E aí, para os pequenos empresários, vai ser algo bom. Qual é o problema? Como vai ser feito? E esse como vai ser feito pode acabar sobrando ao pato, como Augusto aqui da Paraíba, eu vou falar até na linguagem de Augusto. Vai acabar o contribuinte pagando o pato, né, de um possível erro legislativo. Porque pode ocasionar que o município tenha uma base tributária. Ou seja, se o município arrecadava 100 mil de ISS, ele vai acabar passando a receber, sei lá, 90 mil, 70 mil, 50 mil, reduzir a base de ISS e aí faltar receita pública para que ele possa desempenhar outros papéis. E como fazer para literalmente não ter essa perca? O gap quem vai ter que pagar é o contribuinte pessoa física. Porque o ISS, empresa, já vai ter ali naquele sistema simplificado. É verdade. E depende também, Gustavo o nome dele? Augusto, José Augusto. Augusto. Depende também, Augusto, de que tipo de menor empresário você está falando, né? Porque tem alguns que, mesmo estando no percentual do simples, já estão com um pezinho ali no lucro presumido. Já engata um outro problema com relação à contribuição, a questão de onerar se for prestador de serviço, aí entra em outros pontos da reforma também que é importante estar atento. Mas necessariamente é isso. A parte operacional, essa simplificação no quesito de obrigações acessórias, né? A gente sabe que o empresário também sofre bastante com obrigação acessória. Pode ser um ponto positivo, porém, apesar de facilitar alguma coisinha operacional, ela pode complicar na parte prática da coisa mesmo. Eu acho que inicialmente
Tem que ter uma reforma? Tem, mas tem que ter muita transparência e tem que tudo ser colocado na ponta do lápis. Às vezes eu fico com medo que as coisas ocorrem no Brasil e não vai muito na ponta do lápis e na prática sai tudo errado, né? O meu medo é esse. Imaginar uma coisa, começar a realizar uma coisa e no final tudo dá em nada. Esse é meu grande receio. E aí eu fico, sim, muito temeroso pelos municípios, porque o esvaziamento de sua base tributária pode ser nem tão grande, mas também pode ser algo gritante. E outra, como é que fica a repartição para aquele município lá atrás, está esquecido, que mal tem TBI, PTU, ninguém cobra, só vive do fundo de participação. Como é que vai ficar isso? Será que ele vai sofrer? Não vai? Enfim, a gente está conjecturando. A gente está conjecturando algo futuro. Na prática, ninguém tem nada certo. Mas eu espero que eles tenham pensado em tudo de maneira pormenorizada. Sim, eu às vezes também enxergo isso de, poxa, será que as pessoas, né, que estão lá eleitas e nos representando, será que elas não fazem um pensamento um tanto quanto estatístico, né, para chegar a determinadas conclusões de impacto? Porque parece tão evidente para mim, para você aqui que a gente está conversando, né, e às vezes parece que é uma coisa talvez propositalmente não pensada, talvez sim, talvez não, enfim, aí é outra discussão. Mas o que eu ia dizer para você, você estava falando do... Ah, insegurança jurídica do tempo de transição também, isso que pega, né? Porque daí na hora do vamos ver a gente vai estar num reboliço. Bia, só uma coisa. Vou mandar aqui um abraço para uma grande amiga minha, Rebeca Sodré. Rebeca, que uma das mulheres que tem um Boa ativismo aqui noite, nessa cidade Rebeca. maravilhoso, né? Rebeca, que para mim, Rebeca deveria estar até à frente da prefeitura, que essa mulher é excepcional. Grande advogada, grande jurista, pessoa maravilhosa. Então, Rebeca, um abração, é um prazer ter você aqui na minha live. Mas, enfim, eu acho que eu consegui falar todas as minhas preocupações, sabe, Bia? Claro, né? A gente não chegou a falar 1 hora hoje, como a última vez, mas a gente falou um pouco de orçamento participativo, a gente falou um pouco de direito financeiro, falou um pouco de segurança jurídica, capacidade econômica e contributiva, enfim, a gente mais uma vez pincelou um bocado de coisa, né? Um bocado de assunto, e eu termino falando que realmente nossa intenção aqui não é ser os experts em nada, até porque o único expert que tem aqui é uma taxa de Beatriz Biancato, né, o tributário SM. Eu sou um mero estudante que um dia quero galgar um patamar ainda melhor, quero uma luzinha no sol. Mas o que eu quero que realmente é fazer com que as pessoas pensem, reflitam no dia do amanhã, quais são as consequências que essa reforma poderá trazer. Né? Ela pode trazer algumas boas, claro, que acho que uma mudança sempre traz algum benefício, mas pode trazer algumas não tão boas. E aí tem que se colocar na ponta do lápis. O que é bom e o que não é. O que vai ser viável, o que não vai ser viável. Porque, às vezes, pensar só no empresário você aquece a economia, aumenta o emprego, aumenta a tributação, ou diminui, né, a tributação, aumenta a arrecadação, mas também pode aumentar a tributação para a pessoa física. E aí gerar um outro problema. E aí gerar um problema de você acabar interferindo na capacidade econômica daquela pessoa. Enfim, deixo você dar o seu encerramento, até porque saindo daqui, vou pegar para outra live lá na Fabrec, estou na correria hoje. Beleza, gente. Agradecer a participação aqui mais uma vez. Adoro estar aqui, adoro falar com você, Salomão. Né? Isso é óbvio. E aproveitando que a gente falou de educação de direito financeiro, eu vou deixar uma dica de leitura para vocês que fala muito sobre essa questão tanto do orçamento público quanto a possibilidade de sobrar a conta para a gente pagar. Muito nos interessa, né, saber sobre isso. Que é esse livro aqui de Finanças Públicas e Tributação ao lume dos direitos e garantias. É do Eduardo Ferreira Jardim, da editora Noesis. Tá? Ele é bem fininho, mas ele é cheio de conteúdo.
Já que você está indicando também livro, eu também vou indicar um que eu gosto muito. Ele também é um pouco fininho, mas vale a pena. Que está aqui, a tese de doutorado do professor José Casal, o dever fundamental de pagar impostos. Vale muito a pena, é fininho, não fique muito assustado não. Mas vale muito a pena, é legal ler esse livro. E fica aí, gente, a dica de leitura. Mais uma vez, obrigada por todos vocês prestigiarem aqui mais uma noite. Esse bate-papo a gente não faz publicação de post, a gente só divulga nos stories, que é bem um bate-papo mesmo. E eu gosto bastante porque todo mundo sai ganhando aqui, todo mundo aprende junto. E é isso que deve ser estimulado na comunidade jurídica, na comunidade municipal, estadual, federal, as pessoas conversar, dialogar e saber o porquê das coisas. É isso. E quarta-feira temos de novo? Temos de novo, agora o tema não sei. O tema a gente escolhe durante a semana e quarta-feira a gente decide. Tá, a gente... Então, Bia, foi um prazer mais uma vez. Um beijo, boa noite e até a próxima. Tchau. Tchau.